Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o seu programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Desde o último dia 28 de fevereiro, às 20 horas, horário de Roma, 4 horas, horário de Brasília, estamos num período da Igreja Católica chamada Sé Vacante. Isso ocorreu devido à renúncia de Bento XVI. E é sobre a renúncia de Sua Santidade Bento XVI e a eleição do próximo Papa, sobre o conclave, que nós conversamos hoje com o padre Sérgio Grigoletto, da Diocese de Umuarama. Muito obrigado, padre, pela sua presença e pelo fato de dirimir algumas dúvidas que nós temos com relação à renúncia de Bento XVI e também a eleição do próximo Papa. André, eu que agradeço o convite e espero que possa colaborar com alguma dessas dúvidas de vocês, ou talvez até portar outras, né? Não, mas é importante, me parece que você morou um tempo pertinho lá, né, do Vaticano. Sim, morei 4 anos ali pertinho, né? Então conhecer um pouquinho como é que funciona a vida um pouco da Igreja de Roma e pode com certeza trazer bastante resposta e clarividência para a gente também. E a primeira pergunta, padre, é o seguinte, antes de a gente falar da renúncia de Bento XVI, que parece que pegou todo mundo de surpresa, eu queria perguntar, o que é um Papa, teologicamente falando? Né? Qual a função de um Papa dentro da teologia católica? O Papa, André, é o bispo de Roma. É um bispo como todos os outros bispos do mundo. Como Dom Mamed em Umuarama, como Dom Mamed em Umuarama, ele é o bispo de Roma. Dom Xavier em Campo Mourão, né? Dom Anuário em Maringá e assim por diante. Ele é o bispo de Roma. O bispo de Roma, desde o tempo dos primórdios da Igreja, né? Desde a época dos apóstolos, na sucessão de Pedro, é sempre visto como um elo de unidade entre os próprios bispos, ou seja, entre toda a Igreja do mundo todo. Então ele é chamado de primo inter pares. É o primeiro, mas entre iguais. Cada diocese é autônoma, cada bispo tem autoridade total na sua diocese, mas o bispo de Roma é, vamos dizer assim, o elo que garante a unidade entre todos os bispos do mundo inteiro. A grande função de um Papa, do bispo de Roma, é ser o sinal de unidade de toda a Igreja. Sinal e instrumento. Instrumento de unidade. Instrumento de unidade, porque ao longo da história, né, com todas as divisões, guerras, tantos problemas, tantas brigas, né, também houve brigas na Igreja, né, e tantos conflitos de interesse, muitas vezes entre Estado, Igreja, coroa e Igreja. Então o Papa é sempre um instrumento que deve garantir também, trabalhar pela construção da unidade na Igreja. Gostei da tua afirmação, do complemento que eu disse, né? Eu afirmei, perguntei se era sinal de unidade e o senhor disse, além de sinal, é instrumento. Porque eu confesso contigo, padre, eu pensava assim, da renúncia do Bento XVI, entrando na discussão já. Quando houve a renúncia, eu pensei, puxa, mas João Paulo II estava em condições físicas piores que a de Bento XVI. Nem ao menos conseguia andar. Mas ele conseguiu ir até o momento da morte com o ministério petrino, com o ministério de Papa. Né? Ele foi um sinal de unidade. E eu perguntava comigo mesmo, puxa, por que Bento XVI também renunciou a ser esse sinal de unidade? Isso eu parece esclarecer, né? Não basta ser apenas sinal, mas também ser instrumento. Né? Exato. Eu acho que a renúncia do próprio Bento XVI demonstra a visão profunda que ele tem de igreja e do próprio ministério. Na igreja, todo ministério, qualquer ministério é visto como um serviço. Desde lá do trabalho desempenhado pelo catequista nas comunidades mais humildes, o ministro da Eucaristia, né, leigo que visita os doentes a cada semana, leva a Eucaristia, o próprio ministério do padre, do bispo, todos os trabalhos, todos os cargos, como a gente pode dizer também, eles devem ser vistos em função de um trabalho, de um serviço. E o Papa Bento XVI demonstrou justamente que o trabalho do Papa, o ministério petrino, também é um serviço e que necessita de certas condições, inclusive físicas, para serem cumpridas, né? E ele demonstrou bem isso. Além de ser uma honra, uma dignidade muito grande para a própria pessoa, é também um compromisso, um trabalho. Né? Alguns me afirmaram bem assim, padre. Olha, quando Bento XVI foi eleito, eu fiquei com receios, porque ele tem uma imagem na mídia de conservador, né? O inquisidor mor, etc. Mas me falaram, ele com o seu gesto de renúncia promove uma revolução, uma reforma na igreja. O senhor concorda com isso? Concordo, inclusive quando ele foi eleito, eu ganhei uma aposta. Ah, é? Porque eu apostei que ele seria eleito. Ele? Sim, olha só. Apesar de achar pouco provável. Mas naquela situação, com todo o estado de saúde que o Beato João Paulo II estava, eu acredito que não havia, naquele momento, um outro homem mais preparado do que ele para conduzir a igreja. Né? E ele demonstrou claramente, né, essa capacidade e essa preparação. Como é que o senhor analisa esses quase 8 anos de pontificado de Bento XVI?
Foi um pontificado, André, voltado para dentro da igreja em si mesmo. A preocupação era interna. Interna, muitas coisas para organizarem, muita coisa para colocar em ordem, em dia, e o Papa Bento XVI se preocupou com isso. Né? O Papa João Paulo II, que o antecedeu, foi um pouco mais voltado para o contato com o mundo, com a mídia, com o exterior. E o Papa Bento XVI um pouco se preocupou mais, centrou mais o seu ministério em organizar um pouco, né, a própria igreja, né, e todos esses problemas que a gente vem passando, problemas muito graves, de denúncias graves contra padres, contra bispos, né? E ele se ocupou, se empenhou muito em organizar essas questões. O senhor disse que quando o Bento XVI foi eleito, você ganhou uma aposta. O que você estava fazendo quando soube da renúncia do Papa? Como é que foi a sua reação? Olha, eu me lembro, nós estávamos aqui na chácara do clero, a chácara chamada Chácara da Siloé, numa terça-feira, era nosso dia de folga, e havíamos já almoçado, estávamos ali conversando e todo mundo discutindo quem seria, né? Quem seria. E aí eu me lembro, né, de ter apostado no Papa Bento, que era então o cardeal Ratzinger, e daí a pouco saiu o anúncio, né? E foi uma grande alegria para todos nós e uma surpresa ao mesmo tempo, porque realmente a eleição dele foi uma surpresa, assim como foi a renúncia também. Sim, porque me parece, você que morou em Roma pode dizer mais isso, né? Parece que tem um ditado entre os romanos que diz que quem entra papa sai cardeal, ou seja, os grandes cotados geralmente não são eleitos, e com ele foi um pouquinho o contrário, né? Foi um pouco contrário, mas ao mesmo tempo foi uma grande surpresa, porque era tão evidente que poderia ser ele que ninguém apostava nele. O óbvio, justamente por isso, exato. E agora na renúncia, o senhor estava fazendo o que no dia que você... Foi dia 11 de fevereiro, né? Foi. Qual foi a reação do senhor diante da renúncia? Eu estava na casa dos meus pais, né, e saí para fazer alguma coisa na rua, e quando eu cheguei, minha mãe me disse preocupada, olha, o Papa renunciou. Eu disse, acha, mãe? Você que era brincadeira? Ela falou, não, estou falando sério, liga a televisão para você ver. Aí eu liguei a televisão e realmente estavam noticiando, né? E foi realmente uma grande surpresa. No meu caso, eu estava em Curitiba na minha casa, eu levantei cedo, acho que era umas 7h30 da manhã, 8 horas. Estava fuçando na internet, no Facebook, tinha lá, eu tenho... a fanpage da Rádio Vaticana, e estava todo o texto da renúncia dele. Quando eu olhei aquilo, eu procurei nos noticiários, nos jornais, e não tinha nada, porque foi naquele momento, né? E eu pensei, deve ser um fake, deve ser mentira, clonar a página da Rádio Vaticana e estão brincando com isso. Mas de repente veio realmente o peso da renúncia, da notícia, né, que pegou todo mundo de surpresa, como o senhor disse também. Né? Exato. Quem convive com o senhor na comunidade, na paróquia, também foi pego de surpresa? Todos foram pegos de surpresa. Eu, inclusive, ainda hoje tenho amizades com alguns padres que trabalham na Cúria Romana, né? E, inclusive, eles foram pegos de surpresa. Existe na igreja, André, você deve saber, algo chamado segredo pontifício. Né? Quando um padre vai se tornar bispo, quando um bispo vai ser transferido de uma sede para outra. Então, os candidatos, as pessoas envolvidas são comunicadas com antecedência, mas elas são proibidas de tratar, de divulgar esse assunto. Né? Isso se chama segredo pontifício. E se diz que muitas vezes, brincando, né, que segredo pontifício é aquilo que todo mundo sabe, menos o Papa. Agora foi o contrário. E dessa vez, então, um amigo meu que trabalha na Secretaria de Estado do Vaticano disse, olha, agora nós descobrimos que o segredo pontifício existe de verdade, porque este comunicado pegou a todos de surpresa. A todos. Padre Sérgio, nós falamos um pouquinho da tua reação, da minha reação diante da renúncia, mas uma coisa é certa, os documentos prevêem que um Papa possa renunciar. Sim, essa possibilidade é garantida, inclusive, pelo direito canônico, que regula toda a vida da igreja. Né? E por que a gente ficou tão assustado com essa notícia? Porque há mais de 500 anos não havia uma renúncia. 500 anos não havia renúncia. Né? O último Papa a renunciar foi o Gregório XII, em 1416, então imagina. E nós estávamos habituados a ver o João Paulo II, mesmo se exaurindo, né? Com todas as suas forças físicas, mas continuou. Né? Então, para nós, o normal seria que o Bento XVI continuasse também até a morte. Né? E realmente foi uma surpresa muito grande para toda a igreja. No anúncio de sua renúncia, o Papa deixou bem claro que os motivos que o levaram a renunciar ao ministério petrino foram o fato da saúde debilitada e em prol da igreja. Há um projeto comum. Como é que o senhor vê a mídia, de modo geral, tratando essa questão? Porque começam aí com as teorias da conspiração, de briga de poderes internos. Qual a tua análise com relação à abordagem da mídia sobre esse fato? Em primeiro lugar, André, eu acho que a abordagem da mídia vai nessa vertente porque eles não conhecem realmente o profundo teólogo que é o Papa Emérito Bento XVI.
é realmente hoje um dos grandes teólogos vivos, né? E ele, nessa renúncia, ele demonstra toda a sua eclesiologia, a sua dimensão de respeito, de visão de igreja como povo de Deus e de respeito também por este povo. Então, como servidor deste povo, ele se percebe já necessitado de forças, de capacidades físicas para continuar esse trabalho, essa missão, né? E ele, então, em vista, em prol do benefício do povo de Deus, preferiu renunciar. E é claro que isso, num mundo que se basa no poder, na autoridade, na honra, na glória, é muito difícil de entender, né? Porque realmente a função de Papa também tem honra, poder, glória. Afinal, ele é um chefe de Estado também. É um chefe de Estado e é também o representante máximo do cristianismo, do catolicismo, né? E justamente essa humildade de renunciar em benefício do povo de Deus, que muitas vezes a mídia não entende. E por isso, então, fica procurando outros motivos, né? E é claro que também a mídia vive de sensacionalismo, de vender notícias, de vender jornais. E é claro, então, um evento dessa magnitude, claro, vai repercutir, vão procurar muitas né, teorias e teorias da conspiração também. Eu penso que a tua afirmação, padre, que disse que no ato da renúncia, Bento XVI explicitou a sua eclesiologia, é muito acertada. Qual é a eclesiologia de Bento XVI que ele apresenta com essa renúncia? Acho que ele tem deixado muito claro nas poucas palavras que ele tem dito também nesses últimos dias, né? Ontem mesmo, aliás, na quarta-feira, né, na sua última audiência pública, ele disse que a igreja é a barca de Cristo. Cristo pertence a Cristo. Nós estamos aqui como servidores, né? Acho que essa frase simples é fácil para todo o povo compreender, essa eclesiologia, né? A igreja como uma barca de Deus, na qual todos estamos dentro, alguns com funções, com trabalhos diferentes, mas que todos devemos trabalhar para o bem de todos, porque se a barca afunda, afundamos todos, não é? E ele então, na condução dessa barca, se viu então já necessitado, né, de forças que pelo próprio declínio da idade, pelo estado de saúde também, que ele não anda bem de saúde, né, já há um bom tempo. Então ele percebeu e achou melhor, como ele mesmo disse, né, com toda liberdade, com toda tranquilidade e também humildade e consciência, renunciar a essa função em benefício da igreja, que é o povo de Deus. Os historiadores afirmam que quem vive os momentos fortes da história geralmente não compreenderão esses momentos. O senhor acha que esse momento que nós estamos vivendo, eu, você, a igreja, de renúncia 2016, a gente vai conseguir ter competência de analisar esse momento ou temos que esperar a próxima geração? Eu acho que aos poucos, sim, nós ainda estamos vivenciando esse processo, né? E é claro, precisa de um pouco de tempo para ser digerido, para ser analisado, para ser compreendido. E acho que com o tempo, talvez a gente possa compreender, sim. Mas ao mesmo tempo não é difícil, André. Como ele disse, se a gente vê o Papa realmente como um grande teólogo que ele sempre foi, e essa dimensão realmente de colocar-se a serviço de alguém que a vida toda esteve a serviço da igreja, e ele viu na função de Papa um serviço, né? E um serviço para o qual, no momento, ele não se sente mais capacitado. Então, por isso, é melhor renunciar. Uma pergunta que fizeram para mim, eu não soube responder na hora, e prometi dar a resposta depois, eu quero passar para o senhor poder fornecer a resposta para mim, para eu oferecer para essa pessoa. Me falaram bem assim, André, Bento XVI, com a renúncia dele, coloca em xeque o dogma da infalibilidade papal? Não, porque a infalibilidade papal diz respeito a questões de doutrina e de moral. Não é tudo que o Papa diz que é infalível, né? São os comunicados que ele faz da Cátedra de Pedro em questões de moral e de doutrina. E essa questão não é uma questão nem de moral, nem de doutrina. E não vai contra a doutrina da Igreja. Como nós mesmos já dissemos ainda há pouco, é uma possibilidade prevista em direito. Está prevista nos documentos. Exato. O fato do título que ele recebe agora, de Papa Emérito, soa estranho para o senhor? Não. Não, porque justamente ele é o bispo de Roma. O Papa é o bispo de Roma. E assim como os bispos no mundo inteiro, quando completam 75 anos, são convidados a renunciarem às suas funções, porque a igreja acha que já trabalharam o suficiente, que merecem um período de descanso, de repouso, e ao mesmo tempo que outras pessoas podem, talvez com outras capacidades, desenvolver essa função, assim também o bispo de Roma. Né, seria um pouco contrassenso, e que os bispos de todas as outras dioceses devem renunciar aos 75, mas o Papa deve morrer
né, no exercício da sua função. Então, o Papa é o bispo de Roma. Por isso, tudo aquilo que foi discutido agora, que roupa que ele usa, qual título que ele usa, como ele vai ser chamado, resolveram adotar os mesmos critérios que se usam para os bispos. Assim como os bispos são bispos eméritos quando se aposentam, nós aqui em Umuarama temos, por exemplo, o Dom José Maria Maimone, né, nosso primeiro bispo, nosso atual bispo emérito. É assim também o Papa continua como Papa emérito. Você acha que essa discussão que a mídia apresentava por o porta-voz do Vaticano, que roupa que ele vai usar, que vai fazer com o anel, que título ele vai ter, ela é importante nesse momento ou não? Eu acho que não. Não? Não. Claro que eclesialmente, doutrinalmente, não. Mas isso são as firulas, vamos dizer assim. Talvez pela novidade do fato que a gente está vivenciando, né? Exato. E vai ser muito interessante, por exemplo, quando ele ou o sucessor morrer, porque nós vamos ter provavelmente um Papa oficiando os funerais de um outro Papa. Isso é novidade. Isso, e isso nunca aconteceu, né? Então, mas são os sinais dos tempos. Os tempos mudam e a Igreja está procurando também. Eu acho isso bonito no Bento, né? No Papa Bento, é justamente ele mostrar que a Igreja está aberta também às mudanças, aos tempos de hoje, né? Se você lembrar, até a Idade Média, as pessoas viviam no máximo 45, 50, 60 anos. Hoje, graças a Deus, a nossa longevidade aumentou muito e aqui no Brasil, inclusive, tem aumentado também. Fico muito feliz por isso. Então, hoje, um Papa, um bispo, quando chega aos 75 anos, muitas vezes está ainda em plenas condições, em plenas faculdades, poderia ainda exercer o seu trabalho por muito tempo, né? E o Papa também, imagina, dos 75 anos até agora, os 85, né? 10 anos. 10 anos. Padre Sérgio, nós falamos nos blocos anteriores dessa postura de Bento XVI, que traz uma novidade tremenda para a Igreja e para a história, mas também vamos olhar um pouquinho para o futuro agora. Eleição do próximo Papa. Como é que funciona esse processo? Como é que é eleito? Como são as escolhas? Como é que acontece essa situação? Então, esse processo, né, de eleição de novo Papa, que é chamado de conclave, é um processo um pouco delicado. Ele começa normalmente após os funerais do outro Papa. É o que se previa, né? Se previa que após a morte do Papa existe um período de luto, mesmo porque é o período que se faz todos os funerais do Papa, e só apenas após esse período que começaria o processo de conclave. No caso da renúncia, como é uma novidade para nós, o próprio Papa Bento XVI criou, antes de sua renúncia, algumas normas para orientar esse período de transição. Uma delas é dispensar desse período, porque não tem sentido fazer um período de luto se o Papa continua vivo, não é? Então, hoje já o próprio cardeal Bertone, o Papa renunciou, saiu ontem, né, dia 28, hoje que nós estamos gravando o programa, não sei que dia vai ao ar, mas já no dia seguinte, o cardeal Bertone, que é o Camerlengo, já entrou em contato com todos os cardeais. O que é um cardeal Camerlengo, para o pessoal em casa entender? Camerlengo é um cardeal escolhido pelo próprio Papa. O Papa quem o escolhe? O Papa que o escolhe, para, na ausência ou incapacidade do Papa, ele tomar as devidas providências para a eleição de um novo Papa. Né? Com a morte ou renúncia de um Papa, cessam todos os cargos no Vaticano, menos do Camerlengo. Ele tem que assumir a postura para organizar a Ele eleição. responde pela Igreja nesse período que estamos sem Papa, chamado sede vacante, e ele organiza os trabalhos, as funções do conclave. O conclave é essa reunião dos cardeais, trancados à chave, né? Da onde vem essa expressão conclave? Historicamente tem sentido ou não? Exato. Os cardeais são trancados à chave, literalmente. Não tem comunicação nenhuma? Nenhuma, né? Internet, telefone? Não, nada. Então eles são trancados à chave, ninguém entra, ninguém sai, clave, né, em latim, a chave. E ali então, nessa reunião secreta, sigilosa, melhor dito, né, eles elegem um novo Papa. O critério de eleição é assim, todos os cardeais abaixo de 80 anos votam e podem ser eleitos. Todos são candidatos? Todos são candidatos, abaixo de 80 anos. Mas não pode fazer campanha lá, se apresentar, eu quero ser Papa, não existe isso? Normalmente, se alguém se apresentar como voluntário que gostaria, já automaticamente ele mesmo se queima. Tá certo. Porque se espera que o Papa seja também uma pessoa humilde, não é? Então,
Mas se espera também a maturidade dos cardeais, né, que na questão de boca de urna, essas coisas, que seja muito diferente de uma eleição comum. Né? Essa é uma coisa que eu ia perguntar para o senhor, porque geralmente quando se fala de eleição, a nossa mentalidade está acostumada com essa eleição democrática, que tem candidatos, se faz campanhas, etc. Na eleição do Papa, sai de jogo essa questão. Exato. Todos os cardeais abaixo de 80 anos são candidatos. Mas antes de eles entrarem para a Capela Sistina, onde é feita a eleição, eles fazem alguns dias de reuniões, de discussão, onde é apresentado a todos eles a situação da Igreja no mundo todo e o perfil que se espera, né, o trabalho que o futuro Papa vai ter que enfrentar, vai ter que responder, né, para que eles possam então refletir durante alguns dias e diante dessa realidade que é apresentada a eles, possam, se espera, né, que em oração, inspirados pelo Espírito Santo, escolher o candidato que eles mais acharem adequado para essa função. Primeiramente, eles fazem uma espécie de raio-x da realidade da igreja. Exato. E alguém que tenha perfil, entre eles, ou seja, a oração para que alguém que tenha perfil possa resolver essas questões. Exato. Né? E o processo da eleição, como é que funciona? Não tem a urninha eletrônica que aperta lá não, né? Não, é assim. Se elege 9 dentre os cardeais. Os 3 primeiros vão ser os escrutinadores. Os 3 segundos que se elegem são os que levam as cédulas e conferem os votos. E mais 3 que ajudam aqueles que porventura estejam doentes, incapazes de se locomover. Né? Então, desses 9 cardeais que trabalham o tempo todo ali organizando as eleições. Os votos são sigilosos, secretos. Inclusive, se pede aos cardeais que disfarcem a própria letra. É feito esse pedido para eles? Exato, para que não se identifique, né, de forma alguma. É pedido também que ninguém vote em si mesmo, é claro. Né? E os votos são depositados, então, em uma espécie de um cálice de prata. Cada um leva o seu voto lá ou passa alguém recolhendo? Cada um leva e esses que são doentes ou impossibilitados, têm os 3 eleitos que os auxiliam. Né? Feita a eleição, se o primeiro escrutínio, algum dos candidatos conseguiu já mais de 2/3, automaticamente ele está eleito. Na primeira eleição pode acontecer? Com a maioria de 2/3. Né? E depois, então, se não houver essa maioria, se repete novamente a eleição. E esses votos são os votos que são queimados, que a gente vê a fumacinha. Né? A gente pode acompanhar pela televisão. A famosa fumaça do Vaticano. Né? Quando não teve ainda uma eleição válida, não teve a maioria necessária para os votos, eles colocam junto alguma substância para que a fumaça saia escura. Né? Quando a eleição conseguiu ser suficiente para eleger alguém, então eles colocam uma substância que produz uma fumaça branca. Né? Lembrando isso que é um costume milenar, da época que ainda não haviam os meios de comunicação. Um meio mais fácil e rápido de anunciar para o povo lá fora que já viu o Papa era a fumaça. Né? E a Igreja conserva esse costume ainda hoje. E na tua perspectiva, a gente falou dessas aulas ou desses encontros iniciais para a eleição, que se mostra qual a Igreja e o perfil do novo Papa. Na tua opinião, padre, como deve ser o novo Papa? Eu acredito que deva ser um homem aberto ao diálogo, né? Porque hoje o mundo exige da Igreja essa abertura ao diálogo. Seja um homem também capaz de tomar decisões difíceis, né, que nós estamos aí também, a Igreja vem enfrentando certas dificuldades e precisa, né, realmente tomar uma posição dura, muitas vezes, difícil, como um pai. Né? Um pai na família, muitas vezes também em benefício dos filhos, às vezes tem que tomar decisões difíceis. E assim também o Papa, como nós o chamamos, né? Papa quer dizer pai. Pai da Igreja, ele é responsável por todos nós e muitas vezes vai ter que tomar decisões difíceis, até mesmo para ele. Né? E nesse período de sé vacante que nós estamos, os católicos passam, qual deve ser a postura dos católicos com relação a esse momento? Eu acho que, além da curiosidade, que é normal, devemos rezar, invocar realmente o Espírito Santo para que os cardeais se deixem guiar por ele e que escolham realmente um homem que possa responder aos anseios da Igreja e do mundo de hoje. Porque o Papa, como líder da nossa religião, não é apenas importante para nós católicos, né? Mas o Papa é importante também para o mundo. E o Beato João Paulo II mostrou muito claro isso. Né? Ainda hoje ele é querido, é respeitado, é reverenciado por muitas outras religiões. Então ele fez muito bem, não apenas para a Igreja, mas para o mundo. E lembrando então que o nosso futuro Papa deve seguir um pouquinho nessa linha também. Então rezemos
invoquemos juntos o Espírito Santo, junto com os cardeais, para que eles possam realmente deixar-se guiar por esse Espírito e eleger o homem mais adequado, então, para esse trabalho. Padre, agradeço muitíssimo a tua presença, a disponibilidade de estar aqui conosco, dirimindo algumas dúvidas que são minhas, que são com certeza de quem está em casa nos acompanhando, neste momento histórico e bonito da igreja também. Usando um pouquinho o tema da campanha da fraternidade desse ano de juventude, o senhor acha que esse momento da igreja é um momento de rejuvenescer também? Eu acredito que sim. E eu acredito que é também um momento de respondermos como o próprio lema da campanha, né? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Cada um no seu trabalho, cada um na sua função, o Papa como Papa, cada um de nós, lá nas comunidades onde a gente trabalha, nos nossos diversos ministérios, mesmo quem não é de igreja, mas que possamos todos nós, independente da nossa religião, responder sempre para Deus, eis-me aqui. Obrigado, Padre. E obrigado a você pela sua audiência. Rezemos pelo futuro Papa, rezemos pela Igreja. Um forte abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau.